essa leitura porque nós vamos fazer algumas explicações, algumas interpretações desses versículos que o Júnior leu agora há pouco. Versículo 26 diz: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque vestes dos pães e vos fartastes. Anteriormente, o povo tinha buscado Jesus, Jesus tinha acabado de fazer o milagre na multiplicação de pães e peixes. E aí Jesus sai e o povo começa a procurar por Jesus, não acham numa cidade, saem procurando uma cidade e outra até que encontram a Jesus. E Jesus diz: vocês trabalharam tanto, vocês me buscaram muito aí durante esse período que vocês não me encontraram, e agora vocês me encontraram, mas vocês estavam me procurando não porque vocês viram os milagres, não era nem por causa dos milagres, é porque simplesmente vocês tiveram a barriga cheia. Então, no Evangelho de João, essa palavra sinais aparece muitas vezes. E ela sempre, os milagres são descritos como sinais. E um sinal é algo que não tem um valor em si próprio, mas aponta para alguma coisa. Então, quando nós andamos numa estrada, numa rua, nós vemos lá a placa que tem uma lombada a 100 metros. Aquela placa é um sinal de que existe uma lombada, a verdadeira não está lá naquela placa, mas daqui a 100 metros. Então, os sinais, eles nunca têm um fim, os milagres, eles nunca tinham um fim em si mesmo. Jesus buscava com aqueles milagres apontar para o principal, que era o fato de que ele era o Filho de Deus, né? E aí eles trabalharam, vocês me buscaram simplesmente por necessidades físicas, porque vocês comeram, encheram a barriga. Por isso que vocês me procuraram. Vocês tiveram um trabalhão buscando simplesmente por isso, mas não me busquem por isso. Ele diz: trabalhai, versículo 27, se esforcem, trabalhem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem os dará, porque Deus o Pai o confirmou este selo. Ele começa agora a dizer que o Filho do Homem dará uma comida a eles, mas ele começa a tirar o foco agora dos olhos naturais daquelas pessoas e tenta apontar para um sentido espiritual daquilo que ele fez. E ele diz que essa comida que eles devem buscar, eles se esforçaram para buscar Jesus por causa da comida física, mas ele diz: trabalhar e se esforcem para buscar a comida espiritual que vai dar a vocês vida eterna. Vida eterna. No versículo 28, os olhos desses homens continuam voltados simplesmente para o lado material. Versículo 28, eles dizem: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus diz: vocês trabalharam porque vocês simplesmente comeram fisicamente, mas trabalhem, busquem uma comida que vai dar vida eterna. E aí eles perguntam: como é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que fazer para fazer as obras de Deus, né? E aí Jesus responde mais uma vez. Versículo 29, respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? A obra de Deus é que creiais naquele que por ele foi enviado. Creiam naquele que foi enviado por Deus. Obviamente ele está falando de si. Creiam em mim. E aqui nós vemos mais uma vez Jesus querendo mostrar um sentido espiritual. Ele diz que tem uma comida que vai dar vida eterna e ele dá uma ordem para eles trabalharem por isso. E quando eles perguntam qual o trabalho que nós devemos realizar, ele diz: creiam. Creiam aquele que foi enviado por Deus. Versículo 30, eles questionam. Ok, então lhe disseram: que sinal
fazes para que o vejamos e creiamos em ti. Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Mais uma vez, Jesus quer entrar num sentido espiritual. Os homens, mais uma vez, trazem Jesus para um sentido físico, né? Eles dizem, nossos pais comeram pão. Ele está lembrando da época da peregrinação no deserto, de Deus derramava pão do céu, né, para que eles comessem fisicamente, né? Talvez eles estivessem aqui esperando que Jesus continuasse fazendo aquele milagre e eles pudessem ter as necessidades físicas satisfeitas, né? Dizem, olha, você fez um milagre uma única vez, mas antigamente Moisés foi por ele intermediado um milagre muito mais duradouro. Todos os dias vinha pão do céu. Então eles acabaram de receber pão e peixe em abundância. Jesus tinha acabado de fazer um milagre extraordinário e o que eles fazem é pressionar Jesus por mais milagre, simplesmente para satisfazer necessidades físicas. Então os olhos deles continuavam fechados para o que Jesus realmente queria falar para eles, que era a vida eterna. Versículo 32, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Mais uma vez, ele quer que eles olhem não para o pão físico que Deus deu através daquele maná que caía no deserto, mas ele fala de um verdadeiro pão. Então, Jesus não está falando do pão físico que caía lá do céu. Ele estava querendo abrir os olhos dele que Deus, desde daquele tempo até agora, Deus tinha proporcionado vida eterna, tinha dado o verdadeiro pão do céu. Versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Mais uma vez, ele olha para aquele pão e diz, existe um pão verdadeiro, existe um pão que é muito mais importante para vocês olharem do que simplesmente o pão físico. E esse pão, ele vem do céu, ele desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus. E aí Jesus escancara agora, né? O sentido de tudo que ele vinha falando. Que pão é esse, né? Ele diz, eu sou o pão da vida. O pão que dá vida ao mundo sou eu. Eu sou aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 33. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Final do capítulo 5, Jesus diz, se vocês crescem em Moisés, vocês estariam crendo em mim, porque Moisés falava sobre mim. E Jesus repete, né? Ele diz, eu já vos disse, mas vocês estão me vendo, estão recebendo milagres, mas seus olhos não são abertos, vocês não creem em mim. Todo aquele que o Pai me dá, e aí Jesus faz um contraste aqui entre aqueles que olham para Cristo, observam Cristo, estavam vendo o que Cristo estava fazendo, que ele era o cumprimento de tudo aquilo que estava profetizado no Antigo Testamento, e não criam, até o versículo 36. Mas existe um outro grupo daquele que todo aquele que o Pai me dá, versículo 37, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Ele repete, enfatiza,
De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, a partir do versículo 35, Jesus escancara o que é que ele está falando. Está falando de si mesmo. Ele é o pão que desceu do céu, enviado por Deus para receber aqueles que creem nele, que o viram e que creram nele, e ele garante a vida eterna a todos aqueles que fazem isso, que confiam nele, que depositam sua fé em Cristo. E aí, tendo lido esses versículos, eu gostaria de pensar com os irmãos 3 características de alguém que cresce na fé. Aqui eu preciso fazer um esclarecimento de que aqui Jesus fala para um grupo de pessoas que não cria nele, são incrédulos. Porém, eu acho que esses incrédulos aqui, mesmo aqueles que creram em Jesus, essas palavras que Jesus fala aqui, elas com certeza permaneceram com eles durante toda a sua vida cristã. Eu acho que o que Jesus fala aqui, ele não espera que uma pessoa escute essas palavras, deposite a fé nele e de um momento repentino tenha como pão da vida aquele que sacia a sede de forma completa. Alguém que entende a sua mensagem e coloca a sua fé, não exerce essa fé de forma completa de imediato. Nós entramos num relacionamento com Deus, no momento em que nós cremos, e a partir daí nós vamos crescendo a partir do estágio que nós iniciamos, certo? E aqui, analisando essas pessoas que foram até Cristo, né? E analisando também um pouco as nossas vidas, existem muitos casos de muitas pessoas que vão até Cristo por motivos até errados, que se dirigem a Jesus por motivos meio duvidosos, por motivos que depois a gente vai ver que aqueles não eram os motivos verdadeiros para ir até Cristo. Eu mesmo, quando eu fui até Cristo para dizer que eu tentei experimentar Cristo e não dizer que ele não existe. Esse foi o motivo pela primeira vez eu fui querer conhecer Cristo, eu fui na igreja. A primeira vez que eu fui até Cristo foi com esse motivo. E nesse texto, esses homens também se dirigiram a Cristo por um motivo que não era o real motivo que alguém deve se dirigir até Cristo. Eles foram para encher a barriga, para que Jesus continuasse fazendo aqueles milagres de dar comida para eles e eles se sentissem satisfeitos. Isso não é o real motivo para alguém ir até Cristo, né? Mas uma boa notícia é que não importa o motivo pelo qual você vai até Cristo. O que importa é que quando você vai até Cristo, Cristo sempre tem instrução para qual caminho você deve seguir. Aqui nós vemos nos versículos 27, 29 e 32, os homens nos versículos anteriores fazendo questionamentos a Cristo, e ele pega esse questionamento imperfeito e errado deles, direciona: olha, vocês têm que trabalhar, vocês têm que buscar a comida que vai dar vida eterna a vocês. Eles dizem: vocês querem um sinal, mas o pão que Moisés deu, esse não é o verdadeiro pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles fazem outro questionamento e Jesus diz: eu sou o pão da vida. Então, sempre os homens fazem alguns questionamentos, até quando a gente lê isso e sabendo quem é Jesus, sabendo de toda a história, né? Nós achamos até questionamentos bobos. Como é que eles conseguiam enxergar o que Jesus dizia? Mas Cristo olhava para essas pessoas com misericórdia, os encaminhava para um caminho correto. Então não importa o motivo pelo qual nós vamos até Cristo pela primeira vez.
Cristo sabe das nossas imperfeições, sabe do nosso pecado. Ele, sempre que você for até Cristo, ele vai te orientar, ele vai ter orientação para você seguir pelo caminho verdadeiro, correto. E aí, pensando sobre isso, né, o que nós devemos fazer no momento em que nós nos encontramos com Cristo? O que importa não é o momento em que nós vamos, o motivo pelo qual nós fomos até Cristo, mas no momento em que nós nos encontramos com Cristo, escutar a voz de Cristo e obedecer a Ele. E aí, tendo isso em mente, eu acho que eu não consegui explicar bem essa parte de que realmente Cristo está falando aqui com um grupo de incrédulos, certo? E por que está falando de alguém crescer na fé, né? Por isso, porque Cristo aqui, ele dá orientações que eu não considero simples de aplicar verdadeiramente na vida. E aí nós vamos ver 3 características que caracterizam alguém que cresce na fé, alguém que está em crescimento na fé. E a primeira característica que, de acordo com esse texto, é que a pessoa que cresce na fé é uma pessoa que confia na obra de Cristo. Isso significa que essa pessoa não confia nas suas obras. Versículo 29, perdão. Ele diz: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Eles perguntam o que eles devem fazer, e a resposta de Jesus é: confiem em Cristo. Alguém que cresce em Cristo, inicialmente ele tem que entender que tudo procede de Cristo, tudo nasce de Cristo, que nós não chegaremos diante de Deus colocando nossas obras diante de Deus para que Deus nos aceite no céu. Não, o que Cristo fez é que será colocado diante de Deus para que nós sejamos aceitos por Deus. Então, tudo depende da obra de Cristo. Então, que a primeira característica de alguém que cresce na fé é alguém que abandonou o mérito próprio, que abandonou a confiança de que ele precisa de Cristo, mas ele precisa de alguma coisa mais. De que ele e muitas vezes, por isso que eu digo que é algo que nós precisamos crescer desse ponto também, e muitas vezes durante a nossa vida, principalmente quando nós fazemos alguma coisa de bom, né, de boa, nós queremos excluir um pouco os méritos de Cristo diante de Deus e colocar aquilo que nós fazemos. Muitas vezes também quando nós fazemos algo ruim, algum pecado, nós queremos nos retirar da presença de Deus porque nós achamos que a nossa aceitação de Deus depende de algo que eu faço, de algo que eu deixo de fazer. Mas não, nossa aceitação, nosso relacionamento com Deus, ele sempre está intermediado pelo fato de que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus. Então, alguém que cresce na fé, ele tem sempre isso em mente. Ele não quer excluir a obra de Cristo quando ele faz algo de bom, e também ele não quer se retirar da presença do Senhor porque ele fez algo de mal. Ele sempre busca estar na presença do Senhor porque ele sabe que a sua relação com Deus é intermediada por Cristo, o sacrifício de Cristo. E por causa dessa primeira característica, entendendo essa primeira característica de que tudo procede da obra de Cristo, aquele que cresce na fé tem uma segunda característica que é o entendimento de que tudo depende de Cristo. Tudo em nossas vidas depende de Cristo. E é fácil aplicar isso em nossas vidas? É fácil entender em todos os momentos que tudo na sua vida depende de Cristo? Eu acho que não é fácil, pelo menos para mim não é fácil. Muitas vezes eu quero colocar algumas coisas como se dependesse de mim. E aí, uma coisa mais difícil, aí eu chamo Cristo. Ou alguns fazem o contrário, né? É muito difícil, ele quer resolver, ele quer
dominar, ele quer controlar todos os fatores para que a coisa saia. Então, quando Cristo fala no versículo 35, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, ele está dizendo que o seu crescimento na fé depende totalmente de Cristo. Não, ele não fala isso não, ele é mais radical. Ele diz que sua vida, ele não é só o crescimento, mas toda a sua vida espiritual depende dele. Você não pode viver sem comida, você não pode viver sem bebida. A vida física e a vida espiritual, você não consegue viver se não for por meio de Cristo. Então, nós temos que ter o entendimento de que nosso crescimento na fé, ele depende exclusivamente do nosso alimento através de Cristo. Então, irmãos, nós temos sempre que nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Nós não podemos passar muito tempo sem lembrar da grandiosidade da obra de Cristo na cruz. Nós temos sempre que parar e meditar sobre a bondade de Deus, a bondade de Cristo em nos dar sabedoria através da sua palavra. Então, temos que lembrar da obra sacrificial de Cristo na cruz, temos que meditar na bondade, na graça de Jesus, no amor, em nos trazer novamente para Ele, mesmo quando nós estamos afastados, e dar graças a Deus pela obra de Cristo em nos trazer de volta, mesmo quando dói. Então, nós temos sempre que ter em mente, meditar em Cristo como Cordeiro. Nós cantamos agora há pouco. Cordeiro de Deus que foi morto pelos nossos pecados. Então, a obra de Cristo sempre tem que estar em nossa mente. E, sabendo dessa segunda característica, né? A terceira característica que eu quero meditar nessa noite com os irmãos é que alguém que cresce na fé é alguém que sabe que a sua satisfação ela só pode vir por Cristo. Então, Cristo escancara aqui no versículo 35, ele diz que ele é o pão da vida, ou seja, nós necessitamos dele, essa é a segunda característica, mas ele também quer dizer que a nossa satisfação, só ele pode nos satisfazer espiritualmente. Então, a nossa satisfação espiritual, ela depende 100% de Cristo também. E, para mim, isso também não é fácil de aplicar. Eu considero que eu preciso estar sempre em pressão para aplicar o que Jesus diz aqui no versículo 35 em minha vida. De que Ele é aquele que vai satisfazer todas as minhas necessidades espirituais. Primeiro, me dando salvação. É o pão que dá vida. Ele é o pão que me salvou. E também, quando ele diz que é o pão, ele é aquele que satisfaz todas as necessidades espirituais. E aí, todas as necessidades espirituais, aquelas questões mais profundas do nosso coração, elas também são respondidas em Cristo. Por exemplo, uma das coisas que mais inquietam o coração humano é o sentimento de culpa, né? Culpa pelo aquilo que nós fizemos no passado, por aqueles que nós ferimos no passado. Em Cristo, toda a nossa culpa é perdoada, toda a nossa culpa é removida. Então, Cristo é a resposta para essa questão profunda da alma do homem. A culpa ela é removida, a culpa que nós tínhamos diante de Deus, ela é removida por Cristo. Nós vivemos num mundo extremamente ansioso, porque o mundo é cada vez mais incerto. As pessoas na sociedade cada vez mais têm uma facilidade incrível de descartar umas às outras. Se você fala uma coisa que é errada, que você cometeu algum erro na sua vida, você é excluído aí. Nós vimos muito
claramente nas redes sociais, né? Nas redes sociais só existem os perfeitos. E aí, se você não está no grupo dos perfeitos, você é descartado. Relações são descartadas de forma muito banais. Então nós vemos num mundo de extrema fragilidade, que não nos dá muita confiança do que vai ser o nosso futuro. E aí Cristo, versículos 37 até o 39, ele nos garante, ele nos dá a garantia do nosso futuro. Ele diz, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Cristo não é igual a mim e a você, muitas vezes, e mais ainda, ele não é igual à sociedade que nós vivemos, que nos descarta e que pode... Não é igual ao nosso emprego, que a qualquer momento nós podemos ser demitidos. Ele não é igual ao nosso relacionamento, até mesmo conjugal. Não é igual. Ele diz que nunca nos lançará fora. Essa promessa é daquele que é verdadeiro, daquele que não mente. Então, e outra pergunta, né, do nosso coração: qual é a maneira certa de viver a vida? Nós vimos os homens e as mulheres de hoje, a cada fase da vida, uma espécie de tentativa e erro da maneira de viver. Eles pegam um modo de viver que está mais famoso, que mais o convence no momento, e aplica aquilo na vida dele, e parece que está tudo certo, está tudo combinando com aquela maneira de viver, mas logo, logo, aquele brilho acaba, aquela maneira de viver não satisfaz mais as questões mais profundas do coração, aquilo é excluído, novo maneira de viver é colocada e a pessoa aplica aquilo na vida dela, e aquele mesmo processo de entusiasmo, esmorecimento e frustração no final segue as pessoas que nunca encontraram a Cristo até o fim da vida. A não ser que Cristo, o pão da vida, aquele que satisfaz completamente as nossas necessidades, nos encontre, nos dê a maneira certa de viver. E qual é a maneira certa de viver? Efésios capítulo 1 nos dá a resposta. A maneira certa de viver é para o louvor da glória, da graça de Deus dada por Efésios capítulo 1, você lê, diz qual é a maneira correta de viver para o louvor da glória de Deus. E a morte, né? A morte é algo que preocupa o nosso coração, algo que, principalmente nas pessoas que não têm Cristo, algo que assombra bastante, e a nós mesmos. Nós não fomos criados para morrer, né, inicialmente, até que o pecado entrou. Então, a morte é uma ruptura realmente que dói. É algo que é estranho à nossa natureza mesmo, é algo que realmente dói. Mas em Cristo, a morte ela tem uma resposta fenomenal. Versículo 40. A vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho, nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Morte significa em Cristo vida eterna, e a ressurreição, a eternidade em prazer com Deus. Para concluirmos, irmãos, esse tempo de meditação, como eu falei, essas coisas aqui, elas podem ter atingido o coração de alguns ali, por essas palavras, elas terem impactado o coração daqueles, mas eu creio que essas palavras, elas têm que acompanhar o crente durante a toda a sua vida cristã. E essas coisas, elas não são para ser aplicada no início, pronto. Não. Eu acho que ninguém pode dizer que entendeu completamente o significado de que Jesus é o pão da vida. Entendeu no sentido de viver isso de maneira completa. Da profundidade do que isso significa. Do que isso significa. De Jesus ser suficiente, de que Jesus é aquele que satisfaz todas as nossas necessidades espirituais. Então essas palavras ecoam
devem ecoar na nossa mente e permanecer conosco durante toda a nossa vida. Caminho de crescimento em aplicar essas palavras de Jesus, de que Ele é o pão da vida, de que Ele é a água que sacia a nossa sede espiritual. Isso não é fácil, né, irmãos? Creio que nós podemos lembrar de algumas situações em que nós falhamos em, em cumprir, em aplicar essas verdades que Jesus escancara aos nossos olhos. Mas, graças a Deus, nós temos um Pai amoroso, Pai bondoso e que nos puxa. Nós erramos, quando nós falhamos em aplicar essas coisas em nossas vidas, nos traz para perto dele e nos instrui como ele faz aqui. 3 vezes com esse povo, faz perguntas coerentes e ele instrui para o caminho correto. Graças a Deus, Deus também faz isso conosco. E se você entendeu a mensagem de Cristo aqui, de que Ele é o pão da vida, de que Ele é a água que sacia a sede, de que Ele é aquele que satisfaz todas as questões mais profundas da nossa alma, de que Ele é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo para que nós confiemos nele e recebamos a vida eterna. Se você entendeu essa mensagem de Cristo, eu aconselho a você a se arrepender dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados, não importa a maneira como você veio até Cristo, não importa a maneira que os motivos pelos quais você foi a Cristo pela primeira vez, mesmo os errados, como os meus eram errados no início, mas Cristo está aqui para dizer: arrependa-se dos seus pecados, creia somente em mim, não confie em suas obras. Eu sou o pão da vida, eu sou aquele que sacia toda a sua sede espiritual. Todas as respostas para suas inquietações interiores, elas estão em mim. Isso é o que Cristo diz quando ele fala que ele é o pão da vida e aquele que sacia a sede. Versículo 40 diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê. Então, existe uma ação aí de ver o Filho. Ao ver o Filho, você pode agir como o versículo 36. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, credes. Versículo 40, existe uma pessoa numa situação igual. Ele olha para Cristo, ele vai até Cristo, vê a Cristo e ele crê, recebe eterno. Então, irmãos, como Agostinho de Hipona bem disse: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. A resposta para as nossas insatisfações com a vida, a resposta para tudo aquilo que nos falta, e aquilo que nos falta é muito grande. Nós temos uma necessidade muito grande dentro do nosso coração de satisfação, e ela é muito maior do que prazeres deste mundo. A nossa necessidade não será suprida e completada por prazeres deste mundo, poder deste mundo, saciedade física deste mundo, mas ela é satisfeita por aquele que é eterno, aquele que é infinito. Por isso ele pode satisfazer nossa insatisfação tão grande que nós temos no nosso coração. Por isso que Agostinho diz que nosso coração está inquieto. Ele foi feito, ele não repousa, ele não aquieta-se enquanto há repouso em Deus. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, ó Senhor, reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes somos falhos em receber a Ti a resposta para todas as inquietações do nosso coração. Mas somos gratos, Senhor, porque cremos em Ti, porque fomos a Ti, olhamos para Ti, cremos, depositamos a nossa confiança na Tua belíssima obra.
Que isso esteja cada vez mais vivo em nossas mentes, em nossos olhos espirituais. Contemplem cada vez mais a beleza do que tu fizestes por nós, por meio de seu Filho Jesus na cruz. E que essas inquietações e que nossas imperfeições que nos impedem de crescer na fé sejam indicadas, Senhor, que nós recebamos a resposta que Cristo dá de que Ele é o pão que satisfaz, de que Ele é a água que satisfaz a nossa sede espiritual. E somos gratos, ó Deus, porque temos a promessa de que Cristo sempre estará lá, sempre nos resgata, Senhor, dos nossos erros. Possamos crescer, Pai, nos faz alguém que cresce na fé e assim está cada vez mais satisfeito em Ti, nosso propósito de glorificar-Te na nossa vida. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa reunião, por estarmos aqui. Nos dá, Senhor, um resto de noite abençoado e uma semana de vitórias, ó Pai, em todas as áreas de nossas vidas. Jesus, agradecemos. Amém.